Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui são as Copas Nacionais e de formas diferentes, em dois países diferentes, mas dois assuntos que acho que a gente pode colocar num vídeo só, começando, é claro, pela final histórica que a Copa do Rei vai ter na Espanha. Uma final com um clássico basco, com um inédito confronto entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, uma das grandes rivalidades do país. Enfim, é um jogo que era muito aguardado. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, já participe aí também, deixe no seu comentário o que você espera dessa final, o que você espera do clima que vai ser essa decisão, da importância para os dois lados e, claro, ativa aí o sininho também da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Por que Athletic Bilbao e Real Sociedad é uma final tão empolgante, né? Por diversos motivos. Em primeiro lugar, pelo tamanho da rivalidade. Então a gente está falando aí do País Basco, o que traz também consequências políticas, né, geopolíticas historicamente também, até ver de que forma a final vai ser realizada e vai ser em Sevilha, né, isso já estava definido antes, no estádio que foi construído para uma Olimpíada que acabou não acontecendo, a Espanha acabou não ganhando o direito de sediar, e o estádio é uma espécie de um elefante branco, né? O estádio de La Cartuja em Sevilha, porque não é nem o estádio do Betis, nem o estádio do Sevilha, e é um estádio bastante grande, então agora passa a ser utilizado como palco para as finais, o que também acaba com uma discussão eterna da Copa do Rei. A Copa do Rei deixava para definir o palco da sua final depois de já saber a final, né, os finalistas. Aí se tivesse o Barcelona, o Real Madrid não queria ceder o estádio. E assim ia, né? Ficava esse jogo, essa queda de braço nos bastidores, o que acho que não traz benefício algum para a organização da competição. Então é muito mais interessante já ter essa pré-definição, como foi agora, pensando nas próximas temporadas. A definição foi durante a atual temporada, mas já vale para a próxima também. Então, a rivalidade, que traz componentes históricos importantes e que, logicamente, serão muito debatidos, muito levantados aí nas próximas semanas até a data da decisão. Outro ponto importantíssimo, né, é pensar no momento das duas equipes. Então, a temporada da Real Sociedad tem momentos bastante interessantes, é um clube que reúne jogadores jovens muito relevantes. O Athletic Bilbao, pela sua particularidade histórica, suas limitações em relação à política de transferências, é sempre um feito e tem sido frequente, né? É a quarta final em 11 anos para o Athletic Bilbao na Copa do Rei. Então o clube tem chegado com muita frequência aos momentos decisivos da Copa Nacional. E para a Real Sociedad é a primeira final desde os anos 80, que foi também a década da última conquista da equipe. Mas outro ponto muito interessante, além dos times, além do contexto histórico, além do clássico, além da capacidade do que pode ser, da importância histórica por ser inédita, um outro ponto é sair do lugar comum, porque a Copa do Rei teve, nos últimos anos, sempre Barcelona e Real Madrid na decisão, na maior parte das vezes o Barcelona, né, que é o clube dominante nessa era recente, e historicamente é o clube com mais títulos da Copa do Rei também. O Athletic Bilbao é o segundo maior campeão, é importante destacar isso, tem mais títulos de Copa do Rei do que o Real Madrid, então é um Athletic Bilbao extremamente tradicional, é um dos gigantes na Espanha, sempre bom lembrar, né? Na Espanha não foram rebaixados historicamente só 3 times, Real Madrid, Barcelona e o Athletic Bilbao, que é um feito sempre importante, tendo em vista as suas limitações, por só contar com jogadores bascos e tal. Mas qual que é o ponto aí? Se a gente for olhar para a história recente das finais de Copa do Rei, a gente só vai achar uma final que não teve Barcelona e nem Real Madrid em 2010. Foi a última vez que isso aconteceu, quando Sevilha e Atlético de Madrid decidiram aquela competição. Na década passada, né, se a gente pega os anos 2000 e não os anos 2010, então, se a gente pega a década de 2000, aí sim a gente viu alguns times mais inusitados frequentando fases finais, chegando às decisões. Só que nos últimos tempos a gente viu uma polarização muito grande de forças, especialmente dentro dessa era Messi e Cristiano Ronaldo, com Barcelona e Real Madrid monopolizando completamente o futebol espanhol, né? Dividindo ali as forças. Claro que o Atlético de Madrid chegou a conquistar títulos importantes também, de Liga Europa, de Campeonato Espanhol, de própria Copa do Rei, né? Chegou a ganhar uma final de Copa do Rei do Real Madrid no Santiago Bernabéu, é bom destacar. Então, é claro que nesses últimos anos a gente viu pouca brecha para esses intrusos, digamos assim. E essa temporada da Copa do Rei foi exatamente isso. Eu gravei um vídeo falando sobre isso e exaltando esse novo formato e como esse novo formato de jogos únicos até a fase quartas de final é um formato muito mais interessante, que resgatou a capacidade de atrair a atenção para essa Copa do Rei. Obviamente, a final entre Atlético e Real Sociedad
é muito menos midiática, globalmente falando. Mas se a gente passa a olhar com um olhar um pouco mais atencioso ali porque isso significa para o país, para a história do futebol do país, para esses clubes, eu acho que é uma final muito mais interessante, das mais legais que a Copa do Rei teve nesses últimos anos. É evidente que uma final entre Real Madrid e Barcelona, no ápice da rivalidade de dois dos grandes clubes do futebol mundial, ele vai atrair mais atenção. Mas um Real Sociedad e Atlético Bilbao é atípico, é anormal, e num contexto decisivo valendo o título, para mim, para o meu interesse, eu acho que tem um peso ainda maior, cria uma curiosidade muito grande para ver o que vai ser. E aproveitando que estou falando de coisas atípicas, e aí de uma outra forma, dá para citar a definição das quartas da Copa da Inglaterra, né? A Copa da Inglaterra chega ao seu momento decisivo, não tanto quanto a Copa do Rei, e a Copa da Inglaterra também tem um feito muito curioso, que é: os 8 finalistas, ou seja, todos os classificados para as quartas, estão na primeira divisão inglesa, disputam a Premier League. Mesmo que, obviamente, exista uma diferença de forças ali. Você teve, por exemplo, o Norwich eliminando o Tottenham nos pênaltis. O Norwich é o lanterna da Premier League. O Liverpool foi eliminado já num confronto grande contra o Chelsea. Mas o Norwich talvez seja a grande surpresa dessa fase, só que é um time de Premier League. E é muito comum na história da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, você ver, você olhar para ali e enxergar que tem um intruso, que tem um time de divisão inferior. Se na Copa do Rei não é comum, na Copa da Inglaterra é demais. E aí, se a gente olhar para a história, e teve um número muito legal levantado pela Opta, porque eu estava com uma curiosidade enorme para ver qual seria essa estatística, a Opta trouxe, é só a 5ª vez na história da FA Cup que as quartas não tem nenhum representante de fora da primeira divisão. Ou seja, é raríssimo. 2 delas aconteceram na década de 1890 e outras na década de 1990. Então, é algo raro, não é nada comum ver isso acontecer. Então a Copa da Inglaterra nesse ano tem um desfecho, claro, a gente não sabe o que vai acontecer, pode até ter uma final ultra alternativa, mas ainda vai ser entre clubes da Premier League, clubes da primeira divisão. Geralmente, nas quartas, pelo menos um time de segunda divisão, de terceira divisão, costumava chegar. Não é o caso esse ano. Eu acho que é uma estatística bastante relevante, porque é uma Copa que começou em 1871. Então o que não falta é história dentro da competição. E se a gente olhar desde 1871 para frente e enxergar aqui, ou só 5 vezes, essa é a 5ª vez apenas. Não é raro, não é comum, é extremamente raro ver times só da primeira divisão chegando lá, é algo que chama atenção. É importante fazer uma ressalva aí. A Copa começou em 1871, o campeonato inglês, né, a Liga Inglesa, começa em 1888, então tem uma diferença ali até a organização da Liga em si, do campeonato em si. Mesmo assim, é muito tempo, né? E a estatística segue igualmente relevante. Enfim, acho que deu para falar um pouco dos 2 casos. Acho que são casos diferentes. Eu gosto muito quando tem intruso, então a Copa da Inglaterra sem intrusos, ela garante ou aumenta a possibilidade de grandes confrontos, até pelo que são os confrontos sorteados aí para as quartas. É muito provável que a gente tenha, pensando em semifinais, jogos grandes, jogos pesados, enquanto na Copa do Rei o jogo é pesado de uma outra forma, com rivalidade, com uma decisão inédita e com uma região do país especialmente ligada, né, a essa decisão, que é o País Basco, obviamente. Conta aí com os comentários de vocês. O que você imagina? Você prefere ver zebra? Você prefere ver um clássico alternativo como é esse, que é importantíssimo no país, mas que não costuma decidir título? Você prefere ver uma Copa da Inglaterra recheada de surpresas nessa fase de quartas de final? Ou só com os times de Premier League? Quero saber de vocês. Comentem. Um abraço e até a próxima.